em mente, a gente tem, entre as universidades, cerca de 58% de serviços digitais e 29 das 69 universidades têm planos de transformação digital aprovados. Ou seja, a gente ainda tem um número significativo de universidades que precisam aí ter os seus planos, muitas nem não chegaram a enviar e algumas estão em pactuação. Tá? Então, o ponto aqui em relação às universidades seria muito para a gente conseguir trabalhar para chegar a ter esses planos. Quanto aos institutos, dos 41, a gente tem 32 com planos aprovados e 9 aí em pactuação ou que precisam ser enviados. Nesse caso, é importante que a gente trabalhe com os institutos muito para a gente conseguir aumentar um pouquinho essa execução aí. Eu acho que essa mensagem é importante. E o que a gente vem fazendo aqui, né? Aqui a ideia é que a gente, cada vez mais com esse ciclo aqui, que a gente consiga ofertar mais apoio, ofertar mais aproximação e formas que a gente possa trabalhar juntos e apoiar aí institutos e universidades nesse processo de transformação. Então, a gente vem fazendo algumas reuniões individuais com as instituições de modo geral, a gente vem, começa aqui esse ciclo de webinários e estamos preparando aí mais algumas rodadas de conversa e formas aí de acompanhar ainda de forma mais efetiva esse processo de transformação do ensino superior. Eu gostaria ainda, a ideia é essa, tá, pessoal? Aqui eu já encerro a minha fala. A ideia é realmente a gente se disponibilizar para apoiar ainda mais. A gente vem pensando bastante em formas de fazer avançar nesse processo. É importante citar a nossa parceria com o MEC também. Não vi aqui se tem colegas, né, mas tem sido muito importante esse diálogo, essa parceria com eles também. E reforço aí a importância da gente dessa atuação articulada, né? Pelo menos dos 3 órgãos aqui, né? Da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, da SEMI, da Presidência e do MEC, para apoiá-los e pensar em formas aí da gente conseguir acelerar essa transformação digital. Também acho que encerro aqui. Falta algum ponto? Por favor, me complemente, se precisar. Leandra também. E aí deixo por conta de vocês. Vou acompanhar bastante aqui. Acho que eu não vou conseguir ficar até o final, mas desejo aí um bom encontro para vocês. Luana, só para identificar a participação do Ministério da Educação, tá? Estamos aqui. Ótimo, não vi. Foi a Denise. Oi, Denise, bem-vinda. Tudo bem? Tem muita gente Obrigada. aqui. Não, que é isso. Eu procurei muita gente, aqui e não achei. Obrigada só para aí saber, pela qualquer parceria. coisa, estamos aqui, tá? Obrigada pela parceria de sempre aí, Denise. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada, Luana. Pessoal, nosso evento está sendo organizado em parceria entre a Secretaria de Governo Digital, Ministério da Economia, o MEC, que acabou de se manifestar aqui, e o pessoal da SEMI, Presidência da República. É um evento que foi feito exclusivamente para esse nosso contexto aqui de universidades e instituições de ensino, né, institutos federais. Então, eu vou passar agora a palavra para o Anderson, ele vai fazer um acolhimento aqui. Anderson, por favor, fique à vontade e a palavra está com você. Obrigado, Sâmia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Que felicidade estar aqui com vocês de novo, né? Deixa eu me apresentar rapidinho, Anderson Costa, e há 3 anos atrás eu estava aí, do lado de vocês. Eu fui por 9 anos diretor de TI aqui do Instituto Federal de Brasília. E aí, quando o Sâmia me convidou para vir aqui, eu conheço quase todo mundo, principalmente dos institutos, tive o contato ali com o pessoal das universidades e sei do grande desafio que vocês têm. Vocês são instituições públicas diferenciadas, organização própria, desafios próprios. E desde quando eu retornei aqui para a Secretaria de Governo Digital, eu trago essa mensagem. Universidades e institutos devem ter uma atenção especial porque são órgãos públicos diferenciados. Tem uma comunidade muito forte e atuante,
tem organização própria e tem desafios imensos em todas as áreas, administrativas e educacionais. Então, vocês merecem todo o nosso apoio e atenção. Muito bem colocado por Luana, né? Essa nossa atenção com vocês e o próprio fato de ter uma fala específica, a gente deixa de só falar que está dando apoio para efetivamente executar. Então, por isso, tragam, participem, mostrem as dificuldades específicas que cada um está passando para implementar a sua ação de transformação digital. Eu sei que vocês têm que lidar com pró-reitorias, com reitorias, os reitores que estiverem por aqui, os pró-reitores que estiverem por aqui, sabem de todas as ações que tem que fazer com a comunidade para mudar, para melhorar os serviços, mas tragam para a gente. Quanto mais todos nós aqui estivermos adonados dos dificultadores, das normas, dos termos que vocês usam para dentro dos órgãos de vocês, para dentro das universidades e dos institutos, melhor a gente vai poder apoiar, tá? A gente escreve de maneira geral para toda a administração pública, mas vocês são específicos, são especiais, e por isso desse movimento aqui específico para vocês. Aproveitem, mostrem todas os seus desafios, e a gente vai estar aqui para apoiar, tá bom? Então, é um ciclo, né, Sâmia e Luana, de webinário específico para vocês. A gente vai começar hoje com a carta de serviços no portal GovBR. Muito importante saber o que eu coloco nessa carta, o que eu não coloco. Vocês têm serviços muito específicos, tragam essas dúvidas, caso vocês tenham, relacionada a qual serviço, colocam na carta. No próximo dia 19, é uma quinta-feira, a gente vai ter o Plano de Transformação Digital, também instrumento que norteia todas as ações. Inclusive, a gente dá uma proposta de plano. Se vocês acharem que precisa especificar alguma coisa a mais nesse plano, tragam, coloquem em tela, coloquem em pauta, para que a gente possa criar planos que realmente agreguem valor para vocês consigam entender o que tem aqui no plano e divulgar para toda a comunidade acadêmica. Depois, no dia 24/5, a gente tem qualidade de serviço e avaliação de satisfação. A gente precisa, e vocês, mais do que ninguém, uma coisa que eu aprendi quando eu estava aí é que vocês consultam a comunidade, vocês perguntam a ela. Então, aqui vai estar uma ferramenta extraordinária para que vocês possam aprimorar essa parceria com a comunidade. Depois tem, no dia 26/5, o login único, né, e assinatura GovBR e PagSeguro. Isso agiliza demais a questão de pagamento de taxas. Eu sei que a gente tem taxa de biblioteca, algumas taxas que a gente tem que colocar para a nossa comunidade, e isso vai agilizar sem ter que gerar GRU, que era um grande trabalho. Agora tem essa ferramenta. E encerramos esse ciclo em específico com segurança e privacidade, né? No dia 31/5, tratando de segurança e privacidade. Vocês têm desafios próprios com relação a isso, porque vocês têm que dar liberdade para o pesquisador, mas não podem liberar tudo da parte administrativa. Então, vocês são específicos, vocês são especiais. Por isso, o webinário específico para vocês. Aproveitem e tragam todos os desafios que vocês têm na área de educação. Vocês mexem com o que é mais caro na nossa sociedade, que é a preparação da nossa população. Eu sei disso, tenho muito orgulho de ter feito parte desse time, e contem comigo em específico aqui na Secretaria de Governo Digital e com toda a equipe que está aqui, Sâmia, Luana, toda a nossa equipe está muito imbuída desse desejo de apoiar vocês. A gente vai transformar a educação para o digital. Contem conosco. Muito bom estar aqui com vocês. É isso, Sâmia. Obrigado. Palminhas aqui, virtuais. Excelente, Anderson.
Acho que eu não poderia ter escolhido outra pessoa melhor para representar, fazer esse acolhimento, porque a gente realmente, igual o Anderson falou, nosso objetivo é que esse evento ele seja específico para esse contexto de ensino. A gente sempre tem, volta e meia, palestras, reuniões, encontros, para todos esses temas que a gente abrange aqui no GovBR, são diversas plataformas, ferramentas que a gente disponibiliza, mas a gente quis focar esse evento aqui exclusivo para o contexto da área de ensino. Então, Anderson, muito obrigada, suas palavras foram muito bem colocadas. Eu vi que, acho que FTM, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver mencionando a sigla errada, já comentou que é bom ter uma pessoa que entende desse outro lado para já fazer esse acolhimento aqui. Então, a intenção foi exatamente essa. O evento está voltado para o nosso contexto. A gente vai, a cada um dos 5 encontros, ter uma abertura bem rápida. Hoje está sendo um pouquinho mais extensa, porque é o nosso primeiro dia. Mas os outros, abertura bem rápida, a palestra voltada para os temas, isso está sendo divulgado, acredito que vocês já receberam, e na sequência a gente vai reservar um tempo específico para dúvida, debate e conversa com vocês. O objetivo é esse, que seja algo produtivo e que seja algo efetivo para vocês. Então, para a gente já continuar ganhando tempo, eu vou passar aqui para a nossa primeira apresentação. Quem vai fazer essa primeira apresentação sou eu mesma. Na sequência, a Milena vai continuar e depois a gente passa para o momento de dúvidas. Independente disso, se vocês tiverem dúvidas, a gente já pede que vocês coloquem no chat. A gente tem uma equipe de moderadores de perguntas aqui, SGD, MEC, SEMI, que está disponível para já tirar as dúvidas no chat. E eles vão também estar moderando. Dúvidas mais relevantes que a gente não conseguir sanar pelo chat, a gente vai selecionar e vai trazer para, nesses minutos finais, a gente já conversar sobre essas dúvidas. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês já conseguem visualizar padronização da carta de... Acho que não, peraí. Vou compartilhar aqui, gente. Me dá um segundo. Pronto, acho que agora vocês conseguem ver. Alguém pode me dar um ok? Eu não vou ver os rostinhos, mas se alguém puder... Tá, pronto, okay. Ótimo. Muito obrigada, Luana. Pessoal, então, só confirmando, o evento foi montado em parceria, né, MEC, Secretaria de Governo Digital e a SEMI, e a nossa primeira apresentação vai ser sobre a padronização da carta de serviços no portal GovBR. Eu vi também um comentário no chat já falando, tem muitas dúvidas sobre o guia que foi encaminhado junto com o ofício. Por isso, a gente escolheu o primeiro tema a ser tratado ser esse, até por conta do prazo. E aí, os outros webinários seguem na sequência. Essa primeira apresentação, ela vai ser um pouco mais conceitual. A gente quer discutir com vocês qual foi a motivação dessa padronização que a gente está fazendo, as características, e, na sequência, uma segunda apresentação que vai ser mais prática. A Milena já vai mostrar para a gente como fazer essa atualização da carta de serviços para ficar bem visível para vocês. Então, vamos lá. Vamos aqui direto ao ponto. A gente vai dar uma olhada nessa primeira apresentação, na motivação da padronização, nos catálogos de serviços que foram encaminhados, foram definidos, ofício e documento orientador que foi enviado a todos os representantes das 110 instituições de ensino que a gente tem, a atualização, a possibilidade, né, de atualização do catálogo e a atualização do plano de transformação para quem já pactuou o plano de transformação. Então, primeiro ponto aqui, a gente queria deixar esse entendimento aqui, embora ele já tenha sido pacificado, muita gente já participou, da motivação da padronização. Essa padronização da carta de serviços, ela foi feita em parceria com os órgãos responsáveis, MEC, na figura da CESU e da CETEC, a OGU, Ouvidoria Geral da União, que está bem relacionada ao tema também, e a Secretaria de Governo Digital. Ela foi feita principalmente por a identificação da necessidade por vocês mesmos, desculpa, em várias reuniões com os gestores da SGD, esse ponto foi levantado, e ele foi validado também com os fóruns representativos, como CONIF,
CONIF, ANDIFES, FORTI e CGT, que são os 4 que representam os reitores e os gestores de TI. Então, ele foi discutido depois que vocês levantaram esse tema e nós fechamos esses catálogos de serviços. Um dos objetivos, por exemplo, foi facilitar o entendimento do público geral, do cidadão comum, quando ele estiver buscando informações no portal GovBR. É facilitar a experiência do usuário quando ele estiver navegando no portal e buscar informações e poder evidenciar os serviços que são comuns a diversas instituições. A gente sabe que até então a gente tinha instituição com um número bem relevante, bem grande de serviços, instituições com um menor número de serviços. Então, quando o usuário ele navega, ele vê, ele percebe um pouco essa discrepância. Então, a gente tentou fazer essa facilitação de evidenciar os serviços que são comuns. Além disso, somado a isso, potencializar os nossos esforços, né, de transformação digital. E aí, quando eu falo isso, eu quero me referir a soluções compartilháveis. A gente vai ter um workshop para tratar dessas soluções, mas só a título de exemplificação, a gente poder identificar qual que é, no contexto da área de ensino, quais são as soluções específicas que a gente pode prover e compartilhar, além de soluções comuns como login único, assinatura, PagTesouro e outras. Além disso, o objetivo também foi a gente focar em um escopo específico para a transformação digital, no prazo que a gente tem aí para atendimento à EGD, que é de 2020 a 2022, então a gente está próximo do término aqui. Então, o nosso foco serão esses serviços específicos que estão no catálogo e, principalmente, atender também aos critérios de serviço que o GovBR define. E aí, eu vou pegar o gancho aqui. Quais são os critérios que a gente entende que definem um serviço para fins de portal GovBR? São 5 critérios: a interação, suficiência, personalização, processo padrão e tem que ser destinado ao usuário externo. Então, de forma bem breve aqui, né? A interação é aquela característica de que o serviço ele tem que ser demandado por um usuário, ele tem que vir fazer uma interação com o órgão, não é algo passivo. A suficiência, ele tem que começar com uma demanda do usuário e terminar com o atendimento dessa demanda. Um serviço público digital, ele não é só uma etapa, não é, por exemplo, só a etapa de aprovação por um conselho, ele é o atendimento do pedido do cidadão como um todo. A personalização, ele tem que estar voltado para um público específico, um tipo de usuário específico, não é a população em geral, os alunos de modo geral. Ele tem que prever um processo padrão, são diversas etapas repetíveis e que são padronizadas para que qualquer usuário siga aquele processo em comum. E o ponto principal, que foi um dos motivadores também, é a questão de ele tem que estar destinado a um usuário externo ao órgão. E aí, essas informações aqui, elas estão todas no guia de edição de serviços, e o guia, ele até dá um exemplo, ele pega o exemplo de uma operadora de telefonia, mas trazendo para o nosso contexto aqui, a gente sabe que universidade, Instituto Federal é um contexto, é um universo, então a gente tem desde situações relacionadas ao atendimento de demanda de professor, funcionário, ou do próprio aluno, ou a formatação do curso, mas o objetivo do que vai constar no portal GovBR é que ele esteja direcionado ao usuário externo à comunidade acadêmica. E aí, só para também aprofundar um pouco mais nesse ponto, a gente considerou serviços internos, aqueles que estão voltados para professor, para o corpo docente, corpo discente, funcionários e exemplo desses serviços, né? Solicitar auxílio moradia, ou bolsa, assistência estudantil, uma licença que um professor precisa tirar, serviços desse tipo que são voltados para dentro da própria comunidade acadêmica, que vão ser uma imensidão de serviços, vocês sabem muito bem, melhor do que a gente, inclusive, mas esses serviços internos, eles não estão sendo considerados no catálogo, por isso que o catálogo ele foi bem enxuto, né? Ele está bem mais enxuto. E os serviços externos são aqueles que são voltados para a comunidade externa ao ambiente da
da universidade e do Instituto Federal. Então, é para quem, por exemplo, está querendo ingressar e quer participar de um processo seletivo, fazer a matrícula em algum curso, solicitar diploma ou segunda via de diploma. E aí a gente vai passar para dar uma olhada aqui nesses 2 catálogos que foram definidos. Então, assim, esses catálogos de serviços, eles são a referência para o que deve constar no portal Gov.br. A gente sabe que tem, sim, uma série de outros serviços que existem no contexto das instituições de ensino, mas para fins de Gov.br, por todos aqueles motivos que eu mencionei aqui, né, a gente está focando nesses serviços. Então, foram definidos 2 catálogos, um para o contexto das universidades e o dos institutos. E aí eu falo universidades e institutos, mas eu queria deixar bem claro aqui que Cefetes e Colégio Pedro II, por favor, se sintam incluídos no contexto também, tá? Fundações, enfim. Então, o catálogo, primeiro catálogo aqui, primeiro, para fins de apresentação, o catálogo da... Acho que essa apresentação aqui, deixa eu trazer para cá. Catálogo das instituições, desculpa, das universidades. Foram 8 serviços que foram delineados. Esses 8 serviços serão o escopo da nossa transformação digital, igual eu mencionei nos slides anteriores, e eles são voltados para matrícula, e aí a gente entende matrícula em curso de graduação, pós-graduação ou curso de extensão, obtenção de diploma ou segunda via de diploma para graduação, pós-graduação, participação em processo seletivo para curso de graduação e pós, e o registro de diploma de faculdades, centros universitários ou universidades privadas para fins de graduação. Esses foram os 8 principais serviços que a gente definiu para o catálogo das universidades e para o catálogo dos institutos federais, Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, segue a mesma linha, basicamente. A gente tem os serviços de matricular-se, e aí matricular-se em Educação Profissional Técnica, em Educação Superior de Graduação, Formação Inicial e Continuada e Pós-Graduação, obtenção de diploma ou segunda via de diploma, participação de processo seletivo, e aí mesma dinâmica, né? Educação profissional e técnica, superior de graduação, inicial e continuada e pós-graduação, e a emissão de certificado em SEJA. Esses são os serviços que estão no catálogo de referência para fins de portal Gov.br. Então, quando a gente fala de carta de serviços, aí eu trouxe essa imagem aqui para ficar até mais claro, foi uma dúvida que o pessoal da UFRN, nosso parceiro aqui. Eu até quero complementar minha fala inicial, gente, a gente não comentou. O UFRN, a gente tem um TED em parceria com o UFRN, e FRN, a gente também tem, ou TED, acho que a maioria de vocês conhecem. Pessoal do Forti, Carla está representando. Carla, peço desculpas, vou deixar para você falar assim que a Milena terminar a apresentação dela. Ela também quer compartilhar aqui a experiência dela na transformação digital. E só voltando, então, aqui para o nosso ponto. Quando a gente fala de carta de serviços no portal Gov.br, é essa área que vocês gerenciam, vocês têm editores de serviços cadastrados para esse fim, e vocês têm acesso a essa área para cadastrar os serviços. Então, a carta de serviços no portal Gov.br de um determinado instituto, ela vai ter a lista de serviços que deve seguir como referência o catálogo que foi padronizado, e isso é diferente da carta de serviço que a gente sabe que existe, por exemplo, e foi determinada por fim de decreto, e vocês podem estar publicando no portal de vocês. Tem alguns pontos que a gente vai comentar aqui com relação a algumas especificidades de serviços, mas a gente queria que ficasse claro essa abordagem, essa visualização. No portal Gov.br, a carta de serviços tem que estar alinhada com o catálogo referência e, eventualmente, serviços que não estejam nesse catálogo, eles podem ser publicados por vocês no portal institucional de cada uma das instituições. Então, dando prosseguimento aqui, a gente sabe que tem algumas especificidades, a gente já tentou tratar aqui no próprio documento orientador que foi enviado, que são 2 serviços, a exemplo do participar de processo seletivo para curso de educação à distância. A gente sabe que todo o ensino à distância ele tem uma dinâmica diferenciada, talvez processos diferenciados, e aí a gente deixou a critério da instituição cadastrar um serviço específico para educação à distância.
E a mesma coisa para protocolar documentos, porque a gente sabe que, se levado ao pé da letra, ele não atenderia aqueles 5 critérios, né, no que se refere à suficiência, já que protocolar documentos é uma etapa do que o cidadão está pedindo, a petição que ele está fazendo, mas a gente entende também que ele é a porta de entrada para qualquer outra demanda do cidadão. Então, a gente entendeu que esse também poderia constar como um serviço, caso a instituição tenha entenda que também é um serviço que já deve ser publicado. E aqui eu acho que veio o maior ponto de dúvida, que provavelmente já deve estar rolando aí no chat, e a gente já recebeu, desde o momento que o ofício foi enviado, que são serviços que não estão no catálogo, que a gente definiu que foi publicado. Então, por exemplo, um serviço que já foi encaminhado para a gente, acho que o pessoal da UFRN já encaminhou, Sâmia, serviço de emissão de certificado de participação em curso ou evento de extensão. Não está no catálogo, mas ele atende a todos esses critérios que vocês falaram e a gente entende que ele é um serviço que deve ser publicado. Então, a gente fez essa análise, a gente concordou com o pessoal da UFRN e a gente entende que já é um outro serviço que não está aqui na listagem do catálogo, mas ele já pode ser cadastrado por vocês, porque qual que é o nosso entendimento? A partir do momento que a gente faz uma publicação de qualquer documento orientador, ele sempre está passível de evolução e melhorias. Então, a gente já ciente desse cenário, a gente já queria deixar para vocês informado que haverá atualização do catálogo versão 1.0, 2.0, 3.0, e a gente vai crescendo junto na construção desse catálogo. A única ressalva é que serviços novos, eles, para serem incluídos nesse catálogo que já foi publicado, eles têm que atender esses critérios que a gente explicou aqui, né? E tanto de contexto geral, estratégico, quanto de critérios para atendimento ao que está lá no portal Gov.br. Então, o primeiro que a gente já entendeu que está nesse contexto é o de emissão de certificado. A gente também já recebeu demanda, acho que foi o FFS. Sâmia, a gente tem aqui no nosso contexto a necessidade de matricular-se não apenas em curso de extensão, mas pode ser evento, pode ser um projeto ou um programa. Então, a gente compreendeu perfeitamente a situação e essa nomenclatura ela pode ser adequada. Então, matricular-se em curso de extensão, a gente já estendeu nesse caso aqui para matricular-se em ações de extensão. E aí também tem outros pedidos que chegaram, né? Matricular-se em curso de educação à distância, porque o que estava previsto no documento orientador é participar de processo seletivo, não matricular-se em curso. A gente está fazendo essa análise, a gente em breve vai responder. Mesma coisa para realizar cadastro como aluno ingressante, ou em curso técnico, ou em curso médio técnico, a gente também está fazendo análise. Então, qual que é a orientação para todas as dúvidas que a gente sabe que podem estar existindo? A gente sugere que vocês encaminhem um e-mail para a gente, os e-mails estão especificados lá no documento orientador, explica qual que é a situação e a gente vai fazer essa análise em conjunto. Por que é importante mandar o e-mail para a gente analisar? Porque a gente vai fazer em conjunto com o MEC, com os fóruns representativos que eu mencionei aqui no início, com a comunidade, enfim, relacionada, e assim que a gente definir, para um próximo catálogo, a gente já publica com esses novos serviços. Então, a gente pede que vocês enviem para que a gente possa ter ciência e deixá-los publicados no próximo catálogo, e para que a gente também possa fazer essa análise à luz do que foi mencionado, né? A gente tem um escopo aí de atendimento da EGD que vai até o final de 2022, a gente já está aqui nos últimos meses, então a gente precisa também que o escopo da transformação ele seja focado para esse momento. Então, encaminha o e-mail, a gente vai fazer a análise e, dependendo do contexto, a gente inclui já no catálogo atual ou no próximo catálogo. Acho que é importante essa discussão, igual o Anderson mencionou, tem que ser uma construção conjunta, mas a gente também tem esse cenário de precisar fechar o escopo para esse momento atual. Então, esses são os primeiros casos que a gente já tratou aqui. Emissão de certificado já é novo serviço. Esses dois a gente está em análise. E esses dois primeiros aqui, eles já foram tratados no documento orientador. Outras dúvidas, por favor, encaminhe aqui no chat e ao final a gente também discute. Mas, a princípio, é isso. Encaminha o e-mail e a gente faz a análise. O documento orientador e o ofício interministerial foram encaminhados no dia 12 de abril, mês passado,
Amanhã, depois de amanhã, dentro de 2 dias, a gente completa o prazo que foi dado, que foi um prazo de 30 dias, para que vocês fizessem a atualização da carta de serviços. Esse foi também um dos motivos de a gente já fazer essa ação, iniciando por esse webinário, primeiro, carta de serviço, para que a gente, se tivesse outras situações que não está no que foi previsto, vocês já trouxessem e a gente pudesse discutir. Então, a gente reforça aqui o prazo é dia 12, ainda restam 2 dias. A gente conta com a colaboração e o apoio de vocês para fazer a atualização da carta de serviços e reforçando a importância disso para o cidadão comum. Nosso norte aqui na SGD, ele sempre é o cidadão, é a experiência do usuário. Então, isso vai facilitar para o cidadão e vai facilitar o nosso esforço conjunto de transformação. Então, além da questão da atualização no portal, tem uma outra questão que está relacionada, que é o plano de transformação. A gente tem uma série de instituições que já pactuaram o plano, e às vezes o plano tem 20 serviços, 40, 60 serviços, além do que está no catálogo. Então, o que a gente pede que vocês façam? Se for fazer a inclusão de novos serviços ou a exclusão de serviços, que provavelmente é um cenário mais comum, a gente pede que vocês encaminhem o ofício. E aí, por que formalmente? Porque o plano ele também foi pactuado formalmente entre a instituição, a SGD e a SEMI. Então, para a gente fazer essa alteração no plano que já está pactuado, a gente pede um ofício informando apenas os serviços que vão ser incluídos ou excluídos. Quem tiver em vias de pactuar, já aproveita a oportunidade para pegar o catálogo como referência e, eventualmente, que a gente sabe que também tem instituições que estão com serviços que foram pactuados para 2020, 2021, com um atraso bem considerável, já aproveita também para fazer a repactuação e encaminha o ofício com o novo plano, prazos ajustados e serviços alinhados ao catálogo de referência. Se for só uma alteração na nomenclatura, vamos simplificar, encaminha um e-mail para a gente, só informando que os serviços foram alterados. Então, só para ficar claro, são 2 ações distintas. O editor de serviços, ele vai fazer a edição no portal, ele vai lá, cadastrar serviço, incluir, alterar, é a palestra que a Milena vai dar daqui a pouco. E, se for alteração no plano de transformação, incluir ou alterar, encaminha para a gente um ofício. Uma coisa está relacionada ao documento que foi formalizado, o plano, outra coisa é a alteração direta lá no portal. Qualquer editor cadastrado pode fazer a alteração e o ofício a gente pede que seja enviado pelo representante da instituição. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Vou passar aqui para a Milena, na sequência para a Carla. Mais uma vez, me desculpe, Carla. A Carla vai compartilhar a experiência e aí a gente abre para perguntas, tudo bem? Muito obrigada. E Milena, você está com a palavra, fica à vontade, tá? Bom dia, pessoal. Sou Milena, estou aqui na equipe no departamento de plataformas, na coordenação de automação e atendimento. Aí eu vou compartilhar um pouquinho, né, essa parte aí de edição, né, a gente tirou essa apresentação a partir das dúvidas que foram encaminhadas para o suporte. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, né, e vai ser uma apresentação mais prática, mas deixa eu compartilhar aqui por enquanto. Então, a edição de serviços no portal GovBR. Então, aproveitando, né, o que a Sâmia já tinha comentado na apresentação dela, né, que o portal, né, é feito para o usuário, né, sobre o ponto de vista do usuário, né, então, o usuário, no caso aqui, o usuário externo, a instituição, né, e quem é o usuário, né, todo aquele membro da sociedade, né, que pode ser individualizado, tratado como uma entidade única, como uma pessoa, uma empresa, uma organização pública ou privada, uma comunidade, ou até mesmo um ente da federação. E no caso específico, né, das instituições de ensino, né, conforme a Sâmia comentou, né, o corpo discente também compõe a comunidade interna da instituição, né, por isso que alguns daqueles serviços, né, a gente não está ainda considerando no catálogo, né, porque está atendendo, né, a comunidade interna, né, e assim, o portal sempre o foco é a sociedade, sempre o foco é o cidadão. Então, esses serviços, né, do aluno, né, solicitar
declaração de frequência, né, de auxílio moradia, né, então tudo ainda é um público interno, né, por isso que eles ainda não são considerados aqui, né, no GovBR, né, de acordo com o documento orientador, apesar deles atenderem as características, né, de ser um serviço, né, conforme o documento orientador, a gente ainda não vai estar colocando, né, no portal, né, vai estar colocando no portal da instituição mesmo. E aí os serviços, né? Milena, Sim, claro. desculpa te interromper. Se você estiver compartilhando sua tela, a gente ainda não está vendo. Sério? Ainda não. Desculpa. E agora? Isso, usuário externo. Muito Obrigada, obrigada. Sami. Obrigada a você por avisar. Então, né, eu falei isso aqui sobre o usuário externo, né, justamente o que a Sami já tinha comentado, né, sobre aqueles serviços que a gente não está colocando no portal. E aqui, né, os serviços, uma das características é justamente, né, o usuário realizar alguma ação específica, né, interagir com o órgão, né, para que o serviço seja prestado. E aí aqui tem até uma figurinha que representa bastante essa parte da filosofia do portal, né, que tem a sociedade, né, o cidadão fazendo um pedido, geralmente é um pedido, né, que encaminha para o órgão, né, o órgão, no caso a instituição, vai fazer um atendimento, vai fazer uma análise, e aí sim vai dar um resultado, né, para aquele cidadão. Pode ser positivo, pode ser negativo. E aí representa, no caso aqui, né, o usuário realiza ações específicas e interage com o órgão para que o serviço seja prestado. Então, essa figurinha representa bastante a filosofia do portal. E aí os serviços, né, que nem a Sami também comentou, né, começa com o objetivo do usuário e termina quando o usuário ou atinge esse objetivo ou é informado de forma final que ele não pode obter aquele serviço. E aí o catálogo, né, no caso aqui da Rede Federal de Educação Superior, que nem a Sâmia também já mostrou, por exemplo, o serviço, né, de matricular-se em curso de graduação. Então, atende bem essa característica, né, que tem um objetivo específico, que é justamente matricular-se, não é um aluno, né, já é um público, um usuário externo, e aí tem um objetivo e atinge quando ele é matriculado, né, ou quando ele recebe a resposta dizendo que ele não pode, né, obter aquele serviço. E aí, do mesmo jeito, né, no catálogo de serviço da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, né, que a Sâmia já passou por todos eles, né, então, da mesma forma. E, assim, para incluir esses serviços, né, no portal, precisa, tanto para cadastrar, tanto para atualizar, precisa ter um perfil específico, que é o editor, né? Então, esse editor, lá no portal, que é responsável por cadastrar e fazer atualização no serviço público, né? E quem pode ser editor? Qualquer funcionário do órgão pode ser cadastrado como editor, tá? E aí não tem limite, né? Não pode ter quantos precisarem, né? A gente faz o cadastro, tá, de editor. E aí, para solicitar o cadastro do editor, né, basta enviar um e-mail aqui no suporte@portal.gov.br, né, e aí, a partir desse cadastro, né, pode entrar no gov.br no login e já começa a acessar, né, a parte do editor. E se não tiver acesso, no caso do GovBR, né, aí é só clicar lá em criar sua conta no GovBR e fazer seu cadastro. Tá? E aí, qualquer dúvida também, né, tem um manualzinho, né, do login único, né, tem a FAQ, tudo lá certinho. A gente, para cadastrar um serviço aqui, a gente sempre tem esse guia de edição de serviço, né, que é o nosso pontapé, né? Então, qualquer dúvida que tiverem, né, pode olhar esse guia de edição, tem tudo explicadinho, tudo certinho. E eu vou entrar aqui no portal, e aí eu vou mostrar, né, como é simples, né, fazer um cadastro, né, então, para poder fazer
cadastrar todos esses serviços aqui, né, lá dentro do portal. Primeira coisa é pedir um cadastro como editor, né, se já for, né, é só entrar aqui no portal como editor. Quando entra aqui no portal como editor, já aparece o nome aqui no canto aqui da tela. E aí, para cadastrar um serviço, né, tem aqui a opção aqui, cadastro de serviços, né, clicando aqui, muda aqui em cima, né, os itens aqui em cima, adicionar um item, vou adicionar um serviço. E aí, aqui sim, aparece, né, quais são, precisa informar os dados básicos, dados do solicitante, a etapa do serviço, outras informações, legislações. Sim? Bom dia, desculpa interromper. Não está aparecendo para a gente sua tela? Não? De Não. novo? Tá aparecendo a tela, só que não... você quer dizer o tamanho da tela? Isso, não estava compartilhando. Agora Mas tá, a tela agora a gente tá consegue ver. aparecendo, sim, a apresentação. Ah, tá bom, obrigada. Só talvez, aparecer, então. talvez não esteja aparecendo o que ela está fazendo, é isso? Eu estou na Exato. tela adicionar serviço, vocês estão Pronto. vendo? Isso, agora estamos vendo sim essa tela. Tá bom, Obrigado. obrigada. Então, aqui é a telinha, eu mostrei aqui, que quando entra aqui no portal como editor, né, aparece o nome de quem está logado, e aí aqui, para cadastrar um serviço, né, basta vir nesse menu aqui lateral, cadastro de serviços. E aí, quando eu clico aqui, já muda, né, as opções aqui, e aí eu cliquei em adicionar serviço, adicionar um novo item, que foi o serviço. E aí aqui tem os dados básicos, né, todas essas abas aqui, e aqui tem informações que são obrigatórias, né, todas essas que tiver com quadradinho são obrigatórias, e também tem limite, por exemplo, de tamanho, né, de quantidade de caractere, então sempre está sinalizado aqui, né, que informação, que deve ser, qual informação deve ser preenchida, qual é o tamanho, né? Então, e também a gente tem aqui no próprio guia de edição a explicação de todos esses campos. Eu mudei de tela, vocês estão vendo? Campo do questionário de serviço. Estamos vendo sim. Tá bom, obrigada. Aqui no guia de edição, né, tem aqui, por exemplo, campos dos questionários de serviço. Então, tem explicando tudo, né? Por exemplo, o nome. O nome, a identificação do serviço para o usuário, ele deve iniciar com um verbo no infinitivo e representar a ação que o usuário deseja realizar com o serviço, né? Por exemplo, matricular-se, né, no curso de graduação. Então, para todos aqui tem a explicação, né? Então, se tiverem alguma dúvida, né, tem tudo aqui explicado. Aqui, esse campo de solicitação digital do serviço, ele é importante porque é o botãozinho iniciar, né? Então, o botãozinho iniciar é a partir desse campinho aqui, solicitação digital do serviço, né? E então, aqui, o link é utilizado quando o usuário clica no botão iniciar do serviço. Quando o campo é deixado vazio, o botão iniciar não aparece na página, né? Então, esse aqui é um campo importante, né, aqui no portal. Então, aqui tem explicação, né, no guia de todos os campos, né? Então, tem explicação de qual campo é obrigatório, qual é o padrão que deve seguir, né, nesses campos. Alguns aqui no portal, eles já vêm com algumas informações já pré-preenchidas, é importante manter, deixar esses, né, que já estão pré-preenchidos, não alterar, né? Então, isso já foi padronizado dessa forma, né? Então é só importante manter, né, e os demais, né, preencher mesmo, né, todos que tiverem com quadradinhos são obrigatórios, né, e é importante preencher. E aí, quando chegar aqui para salvar, né, depois que preencher as informações e clicar em salvar, ele salva para todos, né, não é por aba, né, então ele está salvando para todas as abas, né, não existe um botão salvar por aba. E aí ele já critica também, né, se por acaso tiver passado esse campo aqui, nome é até 150 caracteres, se tiver passado, né, dessa quantidade,
ele não vai deixar avançar, né, e vai criticar, olha, passou dos 150, reveja, né, essa informação que foi incluída aqui. Então, assim, é bem simples. Aqui vai estar matricular-se, né, no curso de graduação. E aqui a descrição, o que é esse serviço, né, de matricular-se. E aí aqui tem quem pode solicitar, né, esse tipo de serviço, quais os requisitos necessários, né, para poder solicitar esse serviço. Aí a etapa do serviço, né, pode incluir mais de uma etapa. Então, qual é a primeira etapa? O usuário externo, né, vai entrar aqui e vai precisar incluir alguma documentação, enfim, né, pode explicar tudo, né, quais são as etapas dos serviços, quais outras informações que precisam, se tem alguma legislação, pode incluir, né, se tem alguma coisa específica também da LGPD. E aí clica em salvar. Quando clicar em salvar, aí vai ser encaminhado para o administrador, né, do portal que existe, né, uma pendência para publicação de um serviço. Então, quem editou, ele não publica direto o serviço, tá? Então, ele vai ser encaminhado quando clica em salvar. Quando clica em salvar, ele só criou um rascunho, tá? E aí, sim, precisa ser encaminhado para publicação, né? Tem uma opção de enviar para publicação, aí sim vai ser encaminhado para o administrador, que vai verificar as regras, né, se está tudo certinho, né, se as informações que foram preenchidas, né, se está de acordo, e aí vai ficar em revisão pendente, né, para quem for editor, vai ficar mostrando que é revisão pendente, e aí quando o administrador publicar, né, ele já vai estar visualizando. Então, aqui, né, tem no próprio editor, tem todas essas informações. Quando for alterar um serviço, vou entrar aqui no serviço, aqui também, clicando no nome, tem aqui consultar o serviço. Aí, sim, quem é editor, ele pode já publicar a alteração direto. Deixa eu procurar um aqui. Então, procura o serviço que quer alterar. Então, clicou aqui no nome, consultou o serviço, né, digitou o serviço que quer alterar. Ele vai aparecer aqui qual é o serviço, né, qual é o estado dele também. Vou entrar aqui nesse serviço. Aí aqui ele está mostrando, no caso desse serviço aqui, ele está privado. Inclusive, todos os serviços que a gente tem despublicado, né, a gente tem recebido os pedidos de despublicado, a gente sempre tem colocado ele só no privado, a gente não tem excluído o serviço, né, justamente porque o catálogo depois pode mudar, e aí a gente, né, então, preferiu deixar ele como privado. Mas, se for um serviço que tiver público, né, ele vai estar aqui, né, no módulo público, e aí pode estar editando, né, ele aqui. Né? Então, clicando aqui em editar, ele aparece aquelas mesmas informações, né, do cadastro lá de serviço, né, permitindo edição. Né? Então, pode editar o que for preciso, e aí, do mesmo jeito, clicar em salvar. Deixa eu clicar aqui em salvar. Aí ele volta, sempre que salvar, ele vai voltar aqui para privado. Né? Se você clicou em editar, ele vai ficar aqui no modo privado. Aqui o que eu comentei, né, no serviço, quando vai cadastrar um novo serviço, aí é isso daqui, né, enviar para publicação. Aqui, se fez uma alteração, já pode publicar direto, tá? Quem editou. Ou enviar para publicação, que aí vai ser enviado para o administrador, que vai fazer uma revisão, né? Se tiver algum ajuste, ele vai entrar em contato com o editor, né, para fazer algum tipo de ajuste. E assim,
Esses... Ai, me perdi do que eu ia falar. Mas voltando aqui para a apresentação, então. Então, é isso, né? Então, quem precisar cadastrar um serviço, né? Primeira coisa, tem que ser editor, né? Tenha toda... Aqui no guia de edição, tem explicação de todos os campos, os padrões, né? Os campos que são obrigatórios. Se clicar lá, né, no botão salvar, ele vai criticar já de imediato o que precisa ser revisto. O botão salvar não é por abas, né? É para todo, né, todo o serviço. E o link que depois que já tem, né, o editor, se você já é editor, né, esse daqui, né, www.gov.br/login. Para alterar um serviço, né, vai clicar lá no nome, vai procurar o serviço, né, e vai poder fazer a edição. E o editor também ele só pode fazer a alteração ou cadastro, né, dos serviços do órgão, tá? Então, também tem essa restrição. Se por acaso ser enviado para publicação um serviço que ele não seja do órgão, né, então o administrador vai entrar em contato. E aí, para despublicar um serviço, somente, né, quem é administrador que pode despublicar. E aí, a gente tem pedido, né, para ser encaminhado para o suporte, @economia.gov.br, informando o nome e o link do serviço e a razão para a exclusão. Só que a gente não tem excluído, né? A gente tem deixado no modo privado. Então, também deixar no modo privado, quem é editor também consegue, tá? A gente só não consegue excluir. E quem no caso da exclusão, realmente é só quem for administrador que consegue fazer a exclusão. E aí, pessoal, também tem no próprio guia, tem essa linguagem simples, né? Apresentar algumas dicas, né, sugestões para tornar seu texto mais claro e útil para o usuário, facilitando o acesso dele ao serviço. Então, aqui tem um guiazinho, e aí ele mostra, né, algumas dicas, né, de deixar sua linguagem mais fácil, né, seu texto mais compreensível, principalmente naquela parte lá, né, que vai descrever o serviço. Então, isso aqui também facilita, né? É mais um informativo mesmo, não vou entrar nos detalhes, mas é mais um informativo, né, de que também nesse guia aqui tem essa parte aí, né, da linguagem simples, e para quem se interessar também. E aí também um informativo, né, que tem 2 cursos também, né, lá na ENAP, o de linguagem simples, né, que quem quiser se aprofundar nessa parte aí, no próprio guia de edição tem, né, essa parte aí explicando como fazer um texto claro, compreensível, mas quem quiser se aprofundar, né, tem aqui no curso da ENAP, né, esse linguagem simples, que a linguagem simples aproxima o governo das pessoas, como usar. E também tem esse aqui, o curso da ENAP, do portal GovBR, que também, para quem quiser se aprofundar, né, tem esse curso lá também, principalmente para quem está fazendo migração, né, dos portais, tem essa parte aí de explicação, né, dos perfis, né, o perfil de editor, o perfil de administrador, então tem tudo isso aí. E é isso, pessoal, qualquer dúvida, né, estou aí, né, meu e-mail está aqui. Passo a palavra novamente para a Sâmia. Obrigada, pessoal, tchau, tchau. Obrigada, Milena. Pessoal, a gente já viu que tem uma série de dúvidas aqui, algumas eu acredito que até já foram respondidas nas palestras, mas a gente vai reforçar, e eu queria passar a palavra para a Carla. A Carla representa o IFSUL, o Forti e o nosso parceiro IFRN, no TED que a gente tem em execução, e ela vai compartilhar um pouco da experiência dela da transformação, que eu acho que também vai ser útil, de grande valor aqui para, eventualmente, instituições que não estejam mais avançadas na transformação digital. A gente sabe que tem cenários de todos os tipos. Tem gente que já está bem avançado, serviços já digitais, tem outros que ainda não fizeram plano de transformação. Então, Carla, por favor, você tem a palavra. Bom, obrigada, Sâmia. Bom dia a todas e a todos, né? Bom dia, as Transformers, né? Como eu gosto de ouvir falar, o Emerson da CETEC chama as meninas das Transformers.
E, Samia, não precisa pedir desculpa para mim, tá? É porque eu tinha me sentido tão honrada e tá na sequência do Anderson para falar que eu tinha ficado tão feliz com isso. E aí depois, eu ia falar depois dele, me pularam. Desculpa, Carla. Não, é só porque A assim, o honra Anderson seria minha, Carla. é um grande amigo, né? Parceiro de fórum, foi coordenador do fórum, né? No tempo que ele teve lá dentro, convivi muito, então é um grande amigo que eu tenho e eu me senti muito honrada em falar na sequência dele, só por isso. Mas eu tô aqui, eu tô escutando. Eu sei. Bom, gente, na verdade, eu que me convidei para vir aqui falar um pouquinho com vocês, né? Porque ontem a gente estava em reunião com a equipe da SGD, com a Sâmia, e aí eu falei assim, acho que talvez seria importante para aquelas instituições que estão iniciando um processo nesse momento, ouvir quem já passou por isso, né? A gente, lá em meados de 2019, acho que eu não me apresentei, né, gente? Eu comecei falando que ia me apresentar e não me apresentei. Vamos começar, então. Sou Carla Pires, sou diretora de TI do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, sou coordenadora de sistemas do Fórum de Gestores de TI, onde eu conheci o meu amigo Anderson, e estou apoiando o André no TED, né, como a Sâmia falou, no TED do IFRN. Então, na verdade, apoiando a SGD no processo de transformação dentro da rede federal. E, bom, então, lá em meados de 2019, a gente começou dentro do fórum a falar sobre EGD, plano de transformação digital, enfim, e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né, na figura do André, iniciou, então, esse projeto de transformação digital, que é o TED, né, que a gente chama do TED, né, que fomenta isso dentro da rede, para ser o apoio da SGD dentro da rede federal, né, nesse processo de transformação digital. Então, a gente recebeu e eu, como instituição, passei a fazer parte do TED, como instituição participando do processo de transformação. E naquele momento a gente começou a receber um modelo de plano de transformação digital e começamos a questionar algumas coisas naquele modelo, começamos a fazer reuniões com a própria SGD, Loiane, Leia, Sâmia, e começamos a avaliar que alguns daqueles serviços, né, e talvez não fossem apropriados da gente estar entregando através daquele canal digital, que aí foi aonde a gente começou a discutir a questão do escopo, que a Sâmia tanto falou, né, a questão do escopo, de ser o escopo para público externo, né? A gente definiu, então, comunidade interna, comunidade externa, e naquele momento acho que a gente tentou passar isso para a SGD, porque eles não conhecem a nossa realidade, né? Dentro de uma instituição de ensino, existe essa diferença que não faz muito sentido para um estudante que acessa o nosso sistema para acessar todos os serviços dele, para fazer as suas matrículas, para acessar seus documentos, para ver as suas notas, para se comunicar com as coordenações de curso, usar um canal digital que é interno, e para alguns serviços ele usar um canal que seria o GovBR, né? Então, então a gente fechou esse escopo, né? E com isso, o que acontece? Com isso também a gente define um grupo de serviços que facilita o compartilhamento de soluções, porque se todo mundo tem o mesmo grupo de serviços, facilita a gente compartilhar as soluções que são desenvolvidas dentro da rede, né? Então, acredito que o grande, digamos assim, sucesso, porque eu acho que dentro da rede federal, dentro dos institutos federais, a gente vem construindo isso de uma forma relativamente leve e tranquila, muito por isso, né? Porque a gente compartilha soluções, porque a gente tem um grupo pequeno de serviços que todo mundo tem que entregar. Então, acho que as primeiras dificuldades que a gente teve foram essas, né? A definição desse grupo de serviços para facilitar o nosso processo de transformação. E aí depois, eu até falei ontem com a Sâmia, eu disse que uma grande dificuldade que a gente sentiu dentro da rede, quando a gente começa a falar em transformação digital, é a questão de entendimento mesmo. O que significa transformação digital dentro de uma instituição de ensino? Quando a gente recebe aquele modelo de plano de transformação digital para iniciar dentro da instituição,
o que é integração? O que é transformação? Como que eu vou classificar um serviço como integração e como transformação? O que caracteriza isso? E todas as vezes, né? Porque esse nosso TED começou com a SGD, começou lá em 2020, quando eu participei como instituição parceira. Em 2021, eu passei a fazer parte, então, desse projeto, né? Como apoio, e 2022 também. E cada vez que a gente inicia um grupo novo de instituições que vem participar desse projeto, que vem iniciar o processo de transformação, a gente identifica as mesmas dificuldades, né? E que é de entendimento, de saber o que é integração, o que é um login único, quando que eu caracterizo um serviço. E aí eu falei para a Sam, é muito importante a gente talvez ter feito esses seminários até antes, né? Porque o principal problema que a gente vive quando inicia é entendimento, é saber o que é, o que isso vai representar, né? A ideia, por exemplo, de público interno e externo, se a gente vai manter aberto todos os nossos serviços, né, no GovBR, isso fica algo infinito, porque a quantidade de serviços que ele tem é infinita, não tem controle, não teríamos nem como padronizar isso, nem como fazer troca de soluções, enfim, compartilhamento de soluções, né? E aí eu pensei, eu acho que o importante de eu falar isso é para as pessoas entenderem como que as coisas aconteceram, né? A questão do fechamento do escopo, da gente delimitar um grupo de serviços, e o quanto é difícil compreender isso. E aí eu fico pensando sempre assim, né? Se para a gente, que é diretor de tecnologia da informação, né? Existe essa dificuldade de entender, a gente passa uma outra dificuldade, que é fazer com que a gestão da instituição compreenda, com que os pró-reitores, que são os principais, né, por exemplo, pró-reitor de ensino, que os principais serviços que a gente vai ter no nosso catálogo, né, na nossa carta de serviços, são relacionados à pró-reitoria de gestão de ensino, né? Ele também tem que compreender por que esses serviços estão no GovBR e por que esses aqui não estão. E outra coisa é nos apoiar nesse processo, né? De iniciar a transformação digital dentro da instituição. Então, essas são as principais dificuldades que a gente passa. O entendimento, que eu acho que vai ter um outro seminário que vai tratar especificamente, né, sobre o que é a integração, o que é quando a gente classifica, né, serviços como integração ou transformação, e o apoio da instituição, o apoio da gestão, a gente tem que trazer eles para a gente tem que conquistar, né, o apoio do reitor, dos pró-reitores, enfim, daquelas pessoas que têm que entregar os serviços, né, e eu acho que é isso, mais ou menos, assim, né, e agora a gente vem passando pela última etapa, né, e aí é uma correria muito grande, né, a IGD finalizando, a gente precisa que todas as instituições entreguem, né, os seus serviços até o final deste ano. Então, dentro do nosso projeto, das instituições que a gente vem apoiando, é uma correria muito grande para finalizar, para entregar serviços, né? Mas o que eu acho que fica finalizando, assim, né, os meus 5 minutinhos que eu tinha para falar, é que quando a gente começa esse processo, as coisas, depois que a gente passa por essas etapas de entendimento e inicia o processo dentro da instituição, é tudo muito simples e muito rápido, desde que a gente compartilhe as soluções, porque tem uma caminhada muito grande de outras instituições que já estão com todo esse processo pronto, finalizado, com todos os serviços entregues, né? Então, para quem está iniciando, a caminhada é muito mais fácil, mais segura, né, mais tranquila, porque a gente já tem muitas instituições que já passaram por toda essa caminhada aí e, né, já entregaram todos os seus serviços. Então, acho que é isso, né, falei rapidinho e acho que consegui falar o que eu queria. Então, é isso. Muito obrigada, Sâmia. Muito obrigada, pessoal. Carla, excelente. Muito obrigada. Pessoal, acho que a Carla ela também acabou já respondendo algumas perguntas que foram mandadas aqui no chat.
que a gente pode fazer aqui? Se eventualmente alguém tiver já com horário, eu sei que a gente tinha feito essa programação, fiquem à vontade. A gente vai continuar mais uns 10 minutos. A gente selecionou algumas perguntas, mais 10 minutos a gente vai responder essas perguntas. E depois a gente vai avaliar tudo que estava no chat. E se eventualmente tiver algum ponto que não foi tratado ou nas falas, a gente pode, no próximo webinário, quinta-feira da semana que vem, a gente inicia tirando essas dúvidas, se for algo relevante que não tenha sido respondido, e a gente trata no próximo webinário. Para agora, então, a gente vai começar respondendo, mas que nem eu falei, fiquem à vontade, mais 10 minutinhos a gente sana mais algumas dúvidas aqui. E, em último caso, se também não tiver previsto, não tiver sido respondido agora ou no próximo, vocês têm o nosso contato, governodigital@economia, para poder tratar a situação específica de uma ou outra instituição. Então, bora lá. Fabiano, não sei se você conseguiu continuar, eu sei que você tinha outro compromisso, então fique à vontade, se você se sentir aqui no tempo para responder alguma, fica tranquilo. Eu vi que o pessoal também foi respondendo várias perguntas no próprio chat, Romeu, Leandra, Leia, todos estavam respondendo aqui. Se eu repetir alguma pergunta, sem problemas, não custa nada. Então, bora lá. Algumas aqui que a gente selecionou. O pessoal comentou que a gente deveria ter chamado os editores para estarem presentes. Os editores foram convidados, a gente fez uma filtragem de todos os editores do portal e separamos aqueles que estão vinculados a Instituto Federal ou universidade. Então, editores foram todos convidados, reitores também e gestores de TI. Então, toda a comunidade aí está envolvida. De toda forma, o evento vai ficar gravado, vocês podem depois compartilhar também, tanto o evento quanto o material que a gente apresentou aqui nas palestras. Outro ponto que foi perguntado é com relação aos documentos, eu não sei se exatamente alguém não recebeu, o Alessandro compartilhou aqui, acho que o Alessandro e Romeu compartilharam os 2 documentos, eles estão aqui no chat. Se puder compartilhar de novo, Alessandro ou Romeu, vocês vão ver. Uma outra pergunta. Deixa eu ver aqui, mais específica. Rebeca, do Instituto Federal Fluminense, pegando este gancho sobre comunidade interna, externa, o serviço obter diploma ou segunda via de diploma não deveria ser apenas segunda via? A gente colocou o ou justamente por isso, porque a gente sabe que existem instituições, isso já foi comentado com a gente, que tem o cenário de obter o diploma por aluno egresso, ele não está mais na universidade, e aí acaba pedindo. Eu sei que também poderia ser segunda via, mas a gente observou que existe esse contexto de pedir a primeira via ou segunda via para quem não está mais, por exemplo, dentro do sistema acadêmico da universidade. Se ele não tem mais esse acesso, por meio do GovBR, ele pode fazer essa solicitação. E aí, Carla, Luan e FRN, André, se estiverem presentes, fiquem à vontade para complementar qualquer coisa aqui na minha fala, tá? Vocês podem só puxar o áudio e complementa. Brunei, que eu acho que é da ouvidoria do Instituto Federal Catarinense. Na carta de serviços, todos devem ser serviços digitais? Não. A gente tem lá na etapa no cadastramento do serviço, a etapa, os campos, igual a Milena mostrou aqui, onde vocês vão informar se aquela etapa ela é prestada digital ou presencialmente. Então, se tem um serviço que não é digital ainda, ele pode, na verdade, deve ser cadastrado, e aí é exatamente onde entra o nosso esforço de transformação. Lá no plano de transformação, você vai prever, serviço A vai ser transformado para digital. Então, pode e deve cadastrar no portal, e aí entra também no plano de transformação. Deixa eu ver outra pergunta. O William Rangel, não sei exatamente o instituto, carta de serviços igual ao catálogo de serviços para fins de plano de transformação? Sim, aliás, retificando, carta de serviços é aquele, para fins de portal GovBR, é aquela tela que eu mostrei, vocês vão listar os serviços de vocês. Catálogo de serviços são aquelas 2 listagens de referência para o que está sendo considerado no portal. Então, a carta é a carta de vocês, é específica por instituto, catálogo é o catálogo referência padrão. Gustavo Faxin, onde encontra o documento orientador, vai ser mandado aqui.
Anderson, caso dos alunos, Anderson Costa, caso dos alunos estrangeiros, temos alguma mudança, orientação? Já aproveitou, né? O Anderson acompanha com a gente aqui, que um dos cenários que a gente tem é que, a partir do momento que o serviço está disponível no portal, para ele ser solicitado pelo aluno, pelo cidadão, ele precisa fazer o login no GovBR. A gente, felizmente, hoje sabe que a gente tem mais de 115 milhões de usuários que já têm a conta GovBR, mas, até o momento, ele é voltado para quem tem CPF. Então, essa é a chave. A gente tem previsão, a gente tem ciência de que existe esse contexto de usuários que não têm CPF, usuários estrangeiros, né? Então, até o momento, qual que é a situação que a gente tem, de forma objetiva? Para fins de login, infelizmente, ainda é apenas CPF, cidadão, e para fins de login no sistema acadêmico ou em outra demanda, a gente entende que ele vai precisar continuar sendo cadastrado por meio de algum mecanismo de autenticação do próprio instituto. A gente ainda não tem uma previsão exata de 2020, 2023, embora isso esteja dentro da ciência da SGD, de que é um cenário, sim, não só para o serviço das universidades, né, de universidades e institutos, mas tem diversos outros serviços que também podem ser solicitados. Então, até o momento, fica por conta da instituição essa autenticação, mas está no nosso radar. Não tem uma data ainda, infelizmente, para compartilhar com vocês. Thaís Dias, os serviços que já estão cadastrados, e aí eu estou entendendo aqui que é cadastrados no catálogo, desculpa, cadastrados no portal. Os serviços que já estão cadastrados, qual a orientação? Utilizar apenas os serviços do catálogo? É exatamente isso. Só para dar um exemplo para vocês, Unifal, não sei se está presente, quero agradecer a interação que a gente teve com a Unifal. Eles encaminharam a dúvida para a gente, eles encaminharam a dúvida para a gente de uma série de serviços que não estão previstos no catálogo, então a orientação é exatamente essa. Vocês encaminham o e-mail para suporte, o e-mail que a Milena passou, acho que é suporte GovBR, pode mandar aqui no chat, Milena. Encaminha o e-mail para o suporte e pede para despublicar. O esforço que vocês tiveram não vai ser perdido, ele vai ficar em modo privado, mas para fins de cidadão que busca informação no portal, só vão estar disponíveis os que estão no catálogo. Então, a orientação é, se já está cadastrado, vocês pedem para despublicar, e aí só, pede para despublicar. É só solicitar a gente fala exclusão, mas no caso vai ser uma despublicação. E mantém só o que está no catálogo. André, este prazo... Oi. Eu posso só fazer um comentário aqui sobre a pergunta anterior sobre os estrangeiros, né? Só porque aqui no IFSUL, acho que a gente é uma das poucas instituições que é binacional, tá? Porque é bem no sul do Rio Grande do Sul, fronteira, né, com o Uruguai. E a gente tem 2 campos que são campos binacionais, que têm alunos que são estrangeiros, são uruguaios, né? E quando a gente faz processo seletivo, por exemplo, para esses campos, a inscrição no processo seletivo é através do GovBR, né? O participar-se em processo seletivo está lá no GovBR. E quando a gente faz o edital, a gente já orienta que o estudante faça um CPF, porque qualquer pessoa pode fazer o CPF, né? Então, a gente já orienta, já dá o caminho para que esse CPF seja feito e ele faz a inscrição através daquele canal. Até porque o nosso sistema acadêmico só matricula quem tem CPF também. Então, né, talvez seja uma contribuição que os outros possam também aproveitar, né? Porque a gente passou por isso aqui e resolveu dessa forma. No próprio edital já informa que é necessário o CPF. Excelente, Carla. Super prática a sua contribuição. Eu acho que fica válido aí para qualquer instituição. Obrigada, Carla. Continuar só mais um pouquinho aqui, gente. Quem realmente tiver outro compromisso, fiquem à vontade. O evento vai estar gravado. Vou só tentar cobrir aqui mais algumas dúvidas. André Sandes, UFRN. Outra dúvida, esse prazo só para os cadastros no GovBR, é só para os cadastros no GovBR ou para a carta de serviço geral disponibilizada em PDF? Esse prazo é específico para a atualização do portal GovBR. E aí, só fazendo um comentário,
A Luana fez uma colocação no início da apresentação de que a gente tem um determinado percentual de serviços digitais para serviços das universidades e dos institutos, que a gente tem ciência de que talvez ele não reflita a realidade. A gente sabe que provavelmente a maioria das instituições já tem serviços que são digitais e talvez não esteja cadastrado no portal, ou então não esteja cadastrado que ele é prestado de maneira digital. Então, alguns dados que a gente às vezes reflete no portal, eles não estão refletindo a realidade, e a gente precisa desse feedback de vocês, que é a atualização que vocês fazem no portal. Então, é importante a atualização para a gente poder refletir a realidade das instituições de ensino, e a gente depende dessa contribuição de vocês. Então, o prazo para atualização do portal, que foi dado por via ofício, é dia 12 de maio, não é exatamente o prazo da carta de serviço geral dado lá no decreto. Então, o prazo é para atualização no portal. Outra dúvida, Rebeca Marcílio, Instituto Federal Fluminense. Gostaria de saber sobre a questão das repactuações. Por qual meio devo realizar a solicitação da repactuação? Ainda está nebuloso esse assunto. A repactuação, que nem eu comentei, ela é voltada para o documento formal. Vocês podem encaminhar um e-mail para governo-digital, qualquer coisa, Leia, me corrija no e-mail. Encaminhe o e-mail e aí a gente... Se vocês tiverem grandes dúvidas, a gente agenda um momento para conversar com vocês sobre a repactuação. Do contrário, vocês podem, para quem já estiver mais avançado, já sabe como é o processo de transformação, de pactuação, desculpa, encaminha para a gente esse pedido, informando, a gente vai solicitar a repactuação nesses termos e encaminha o ofício repactuando. No próximo webinário, o Fabiano e a Leia vão tratar só desse assunto, tá? Como elaborar um plano, como fazer esse ajuste no plano e etc. Pronto, Leia colocou aqui. Então, o próximo webinário, gente, é voltado exatamente para isso. Elaborar o plano de transformação. Você quer falar, Leia? Não, só ia falar, o e-mail eu coloquei aqui no chat e que a gente vai falar melhor na quinta-feira, não, 19, aliás. E é isso, quem quiser repactuar, quem for preciso, né? A gente está tentando evitar essas repactuações para que sejam entregues o mais rápido possível. Mas quem tiver essa necessidade de repactuar, envia para a gente um ofício com os novos prazos. O ofício, ele deverá ser assinado pelo reitor. E aí envia para a gente com um novo prazo de repactuação, tá? Isso. E na próxima webinário a gente trata em detalhes. Pessoal, eu vou responder uma última pergunta e a gente vai encerrar o primeiro webinário. O que não tiver sido respondido no próximo a gente tenta tratar ou encaminha e-mail para a gente. Última pergunta aqui para a gente encerrar. Raquel, UTFPR, depois se Raquel estiver presente puder esclarecer o nome da sua instituição. Podemos não disponibilizar todos os itens do catálogo, por exemplo, se entendermos que a matrícula no curso seria uma etapa do serviço de processo seletivo, poderíamos disponibilizar somente o processo seletivo? O nosso entendimento é que não, porque esses serviços que foram padronizados, igual a gente comentou aqui, eles são serviços que o usuário ele pode buscar no portal e, por mais que vocês não tenham, por exemplo, o serviço todo digital, vocês podem colocá-lo no portal, cadastra ele como, eventualmente, se tiver alguma etapa presencial e, deixa eu ver se era isso também, se entendemos que a matrícula no curso seria uma etapa do serviço. Tá, então nosso entendimento foi que nem eu mencionei lá no início. Matrícula em processo seletivo, participar de processo seletivo é uma demanda completa e matrícula em curso também é uma demanda completa. Então, a orientação é que não, você faça o cadastro dos dois e, eventualmente, você pode fazer o ajuste deles naquelas etapas que a Milena mostrou aqui. Se eu não tiver te respondido, também fica à vontade para ficar aqui e a gente pode conversar. Mas, pessoal, vou considerar o nosso evento encerrado. Quero agradecer imensamente a participação de vocês, a presença. Hoje a gente se excedeu um pouco, mas foi porque início, né, do nosso webinário. Próximo evento a gente vai tentar manter um pouco mais a programação. Próximo evento será à tarde, às 14 horas. E os outros vão continuar pela manhã.
A programação vai estar sempre sendo disparada aí por WhatsApp, vai estar disponível no site do MEC também. E estamos à disposição. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço as parabenizações aqui, os parabéns aqui pelo evento. E é isso. Quem participou aqui, pessoal, estão liberados e muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Se vocês quiserem abrir o áudio, gente, fiquem à vontade também para dar um tchau. Muito obrigada a todos. Dá um também em nome tchauzinho da aí no SEMI. Google. Agradeço em nome da SEMI, também da Secretaria Especial de Modernização do Estado, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Agradecer a participação de vocês. Obrigado, Sâmia. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pelas orientações aí, pela troca. Obrigada, Danúbia. Pessoal, se vocês quiserem se despedindo no áudio, fiquem à vontade. Fica aquele silêncio, vocês mutados. Ok, até a próxima. Obrigada aí, gente. Foi ótimo. Tchau, tchau, gente. Vou ficar Tchau, aqui. tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Até mais. Sâmia, depois se puder encaminhar por e-mail o link com o vídeo, com os materiais de onde vocês vão compartilhar tudo que a gente viu hoje, seria bacana para a gente compartilhar aqui com as equipes. Ótimo. Eu não sei se o Romeu já está com esse link para compartilhar aqui agora, mas a gente vai priorizar essa divulgação em todas as palestras. Canais, né? Na próxima palestra e o WhatsApp também, que a gente está tentando divulgar para o WhatsApp. Tá ótimo. Obrigada. Tchau, pessoal. Eu que agradeço. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Até mais.